Olá, criptomaníacos! Nos últimos 8 anos do mercado cripto, eu cometi erros para que você não precise cometer. Isso me faz lembrar do meu início nas criptomoedas, lá em 2017. E em setembro de 2017, o clima era mais ou menos o mesmo. Também estávamos num mês de correção, num mês de queda, num mês que parecia que tudo daria errado. 40% de queda. O ciclo acabou. Meu Deus, onde está a tão prometida alta do Bitcoin? Onde está a tão prometida alt season? E esse medo me impediu de entrar de forma mais pesada no Bitcoin, o que acabou fazendo muita diferença. No vídeo de hoje eu vou te provar como 250 mil dólares para o Bitcoin não é um sonho, é a realidade, é o padrão, é aquilo que nós esperamos para o ciclo atual, apesar de parecer muito distante, como parecia para mim lá em 2017. Se quiser sorrir, deixa o like, se for chorar, manda áudio, bora! Pois bem, estamos na desgraça do mês de setembro, que é tão negativo que dos 10 piores dias, historicamente do ano, 3 se encontram em setembro. Sendo que o primeiro e o terceiro piores são justamente nesta semana que estamos passando, como vocês podem ver na tela, né? O pior dia, historicamente do ano, é 21 de setembro. Somente em 21% das vezes é um dia positivo. No resto, né, 80% é um dia negativo, com uma média mediana aqui bem negativa, quase 2% de queda para esse dia. E o terceiro dia, 24 de setembro, também conhecido como hoje, também é um dia extremamente negativo. Estamos na pior semana historicamente do ano, que é a semana que afugenta todo mundo, que faz com que as pessoas não consigam progredir, que elas vendam seus bitcoins ou que não comprem bitcoin na quantidade que deveriam comprar para ter sucesso num ciclo de alta. Eu estou aqui para evitar que você cometa o mesmo erro que eu cometi em 2017. Eu estou me referindo à fase 4 de um ciclo de alta. Este caixote na cor verde que você está vendo aqui no gráfico, tá? Lá em 2017 foi esse período aqui, e agora em 2025 estamos no mesmo período. Os gráficos conversam, eles são muito parecidos, nós temos todas as etapas certinhos. Etapa 1 aqui no vermelhinho, etapa 2, esse pico local que a gente tem aqui logo no início da subida, tanto em 2017 quanto aqui em 2025. Depois nós temos um próximo caixote aqui, a fase 3, que acontece de forma similar nos dois gráficos, até chegarmos em setembro do ano pós-halving. O ano mais forte do ciclo, quando a gente acha que estamos no topo do ciclo, né? E agora começamos uma queda. Exatamente o que passamos, né? O topo foi 124 mil, agora está afundando, está aí em 113, então a tendência é derreter. Como acontecia lá em 2017, de forma muito mais pesada. Uma época onde a volatilidade era insana. E essa queda aqui fez o Bitcoin recuar 40%. Ficando abaixo dos 3 mil dólares. Mas o que você não sabe, o que você não entende, é o que aconteceu na sequência desta correção da fase 4. Uma subida vertical, levando o Bitcoin dos 2.900 até 20 mil dólares. Precisando apenas de outubro, novembro e dezembro para fazer o milagre da multiplicação. Mas antes que você entre na sua conta da Quant Fury e faça a compra de 52 bitcoins à vista, precisamos analisar se as condições são parecidas. Será que teremos uma explosão de preço similar? Algo que faça o Bitcoin lá para 250 mil dólares? É o que descobriremos agora. Vamos entrar no túnel do tempo e voltar lá para setembro de 2017. Estou me referindo a esse momento aí do gráfico, onde vocês encontram essa situação. O preço do Bitcoin veio subindo ao longo do ano, né? Junho, julho, agosto, e aí, entrando em setembro, nós temos uma forte queda. Uma queda que faz o preço do Bitcoin recuar de 5 mil dólares para baixo dos 3 mil dólares, tá? 2.900 e muito. E essa queda aqui, de 40%, faz o preço parar somente sobre a nossa famosa linha roxa, o EMA 21 do gráfico semanal. A partir daí, o preço ele tem uma recuperação, rompe a nossa linha amarela, a média de 7 semanas, e antes de conseguir romper a resistência da linha branca, notem que acontece uma queda, e o preço encontra suporte exatamente sobre a linha 7, confirmando ela que era resistência anteriormente como suporte antes da explosão.
A explosão acontece, né? O rompimento da linha branca acontece, e vocês vão notar que de outubro até o final do ano, outubro até dezembro, nós temos uma subida inacreditável de 327% para o BTC. Somente 63 dias, pessoal. 63 dias. 2 meses e 3 dias para o Bitcoin ter um retorno de 327%. Mas eu não espero um retorno parecido hoje, quando o Bitcoin tem um valor de mercado muito acima do que tinha em 2017. Então vamos falar sobre proporções. Lembra que a queda foi muito maior do que as quedas atuais? Foi de 40%? Qual é o tamanho dessa alta de 327% em relação à queda anterior de 40%? Estamos falando de 8 vezes, tá? 327% é 8 vezes maior do que a queda anterior, né? A correção de 40%. Então vamos usar esse 8 vezes como a proporção para o nosso cenário atual. Se as condições forem as mesmas, nós vamos aplicar 8 vezes sobre a correção. Será que é? É isso que a gente vai observar aqui no gráfico. Afastar, né? Estamos aqui, ó, 2017. Vamos correr para o ciclo atual 2025, que é o ano comparável a 2017. Por quê? O halving lá foi 2016. Ano seguinte ao halving, 2017. O nosso halving atual foi quando? 2024. Ano seguinte, 2025. Setembro de 2025. O que encontramos em setembro de 2025? Vou dar aqui um zoom no gráfico para você e vocês vão notar que foi a mesma coisa, né? De meados do ano até setembro, o preço foi subindo, junho, julho, agosto, e chegamos aqui no mês de agosto para setembro, acontece o quê? Uma correção. No nosso caso, a correção foi de 13,76%, quase 14%, né? Trazendo o preço lá dos 124 até aqui embaixo nos 107. Parando aonde, pessoal? Onde para a queda? Exatamente sobre a linha roxa. Exatamente sobre o EMA 21 do gráfico semanal. A partir daí, o preço volta a subir, rompe a linha amarela, que é a média de 7 semanas, né? O EMA 7, e aí, olha só, depois volta para ela, volta para testar a linha amarela nessa semana como suporte. Ela que era resistência está sendo testada nesta semana agora como suporte. A nossa linha amarela, o nosso EMA 7, está posicionado em 113,780. Nós estamos hoje em 113,460. Ou seja, estamos na região exata do EMA 7, que é importante fechar sobre esta linha no fechamento semanal, ou seja, até domingo. Está acontecendo exatamente o mesmo movimento de setembro de 2017. E isso confirmando, vocês lembram do multiplicador lá? 8 vezes? Caiu 40%, subiu 300 e tantos por cento. 8 vezes, né? No nosso caso, caiu menos. Caiu 13,76%. Portanto, 8 vezes 13,76% são 110% de alta a partir do rompimento da nossa linha branca aqui, do topo do nosso canal. Já está marcado aqui no gráfico para vocês, 110%, né? Trazendo o preço dos 119, do rompimento da linha branca, até, vou clicar para vocês, 250 mil dólares, tá? Isso é o proporcional à alta que tivemos em 2017, né? Lá foram 300 e tantos por cento. O proporcional aqui são 110% a partir desse rompimento. Em quanto tempo? Nos mesmos 63 dias, trazendo o preço para 250 mil dólares até o final do ano, até o final de dezembro. Não parece impossível o preço hoje, em 113, bater 250 no final de dezembro? Parece, não parece? Em 2017, também parecia impossível subir 350%, mas subiu. E se não fosse pelo medinho, se não fosse pela armadilha de setembro, hoje eu teria muito mais dinheiro do que eu tenho. Mas não, eu fiquei paralisado pelo medo. Opa, telefone, só um segundo, pessoal. Oi, mãe. Quer enviar dinheiro da Europa para o Brasil? Não usa banco não, vai sair caríssimo. Dá para fazer em cripto e a pessoa receber em reais aqui no Brasil no Pix. Não usa exchange não, faz isso não. P2P, sabe como é que você faz? Entra na spike2spike.com, tá? Maior P2P do Brasil, seleciona vender e aí você pode selecionar a moeda, Bitcoin, USDT, coloca o USDT que você quer ver dólar, né? Aí, por exemplo, coloca ali 500 dólares, né? 500 USDT, mãe, assim, ó.
E aí vai aparecer o valor aqui embaixo em reais. Manda prosseguir, coloca aqui a rede do USDT, qualquer uma, pode ser, por exemplo, Ethereum, tá aqui. E aí, método de pagamento, você coloca transferência bancária. Manda prosseguir, vai cair no Telegram do pessoal da Spike to Spike e você pede para eles fazerem o Pix. Manda a chave Pix, que vai ser depositado o valor que você colocou em USDT, vai cair na conta da pessoa no Pix, em reais. Isso vai pagar só aqui a taxa da Spike to Spike, o meu cupom tem 20% de desconto, tá sempre na descrição dos vídeos e no QR Code, e vai ter total privacidade. Nada de passar por terceiros aí e arrumar um problemão para você. Beijo, mãe. Tchau, tchau. E a gente comete esse erro mesmo conhecendo o Bitcoin, mesmo sabendo que o Bitcoin ele acompanha a liquidez. Quanto mais dinheiro a gente tem no mercado, mais o Bitcoin sobe. A gente olha para o gráfico do M2, a gente olha para esse gráfico comparando o M2, a linha verde, a liquidez global, que acabou de bater alta histórica, subiu de novo, olha a linha verde subindo na vertical, e olha o Bitcoin, que é a linha vermelha, e fala, meu Deus, o Bitcoin deveria estar muito acima, mas a gente não acredita. A gente fala, tem algo errado. Tem algo errado. Esse gap, olha só, esse espaço aqui marcado pela seta amarela está aumentando. Está muito distante, não tem como o Bitcoin acompanhar. Não tem como o Bitcoin recuperar essa distância em tão pouco tempo. Ele está aqui, ó, em 112 mil dólares, 113 mil dólares, né? A gente percebe que, proporcionalmente à subida do M2, ele deveria estar acima de 200 mil dólares. Mais precisamente nesse gráfico, em 250 mil dólares. De novo, 250 mil dólares. Mas será que faz sentido uma explosão nesse tamanho, nessa velocidade? O que pode gerar uma subida de preço nesse tamanho? Bom, o que precede explosões de preço no ativo é queda da volatilidade. A volatilidade se reduzida ao extremo, como se fosse uma mola, né? Você pega a volatilidade, que no Bitcoin é muito alta, e você comprime ela até um mínimo. E a partir desse ponto, ela sobe, ela explode. Quanto mais comprimida, maior a explosão na sequência. É isso que diz, isso que explica pra gente as explosões históricas do BTC. E onde está a volatilidade atual do Bitcoin? Na mínima histórica. Essa mola, ela nunca foi tão comprimida quanto agora. E eu posso provar pelo gráfico na tela, tá? Aqui você tem todo o histórico de preço do Bitcoin. Estão vendo esta linha aqui embaixo que mede a largura das bandas de Bollinger. Então, quanto mais baixo este gráfico alcança, menor é a distância entre as bandas de Bollinger. A volatilidade do Bitcoin é menor. E vocês vão notar pela linha vermelha traçada aqui em 17,78 que estamos neste ponto que nunca foi atingido na história do Bitcoin. Este é o gráfico semanal, mas a mesma coisa acontece no gráfico mensal. A mola está no seu momento de maior compressão na história. Quando uma mola dessa solta, o preço sobe na vertical. Exatamente o movimento que a gente precisa para ver esse resultado aqui que tivemos em 2017, né? Uma explosão tão forte em tão pouco tempo. A mesma coisa que a gente quer ver aqui em 2025. E essa explosão de preço em cada ciclo faz com que a gente tenha diversos indicadores mostrando qual é a tendência de topo para cada ciclo. Então vocês podem ver, por exemplo, esses dois indicadores aqui na tela, marcando os topos em cada ciclo. O preço sempre atinge uma área entre a linha vermelha e a linha roxa. Que linhas são essas? A linha vermelha é o indicador Terminal Price e a linha roxa é o indicador Delta Top. E onde estão posicionadas essas linhas no ciclo atual? Exatamente 250 mil dólares. Tá duvidando? Não tem problema. Eu abro para você aqui dentro do site Bitcoin Magazine Pro, temos os gráficos, esse aqui é o indicador Terminal Price, e olha só onde ele está posicionado no momento. 257.483 dólares. Podem ver que em todos os ciclos os topos encostaram ou até ultrapassaram essa linha vermelha, esse indicador. Não vai alcançar dessa vez? Essa é a sua aposta? Vamos para um outro indicador que eu mostrei para vocês. Está aqui na tela também, no mesmo site, ó, Bitcoin Magazine Pro, indicador Delta Top. E mais uma vez vocês vão ver que em todos os ciclos o preço pelo menos se aproxima, né? O único que não encostou foi no último ciclo, se aproximando muito da linha roxa do Delta Top. Onde está posicionado o Delta Top? 258.853 dólares. O mesmo ponto. Região dos 250 mil dólares. Portanto, aqui você tem duas alternativas. Ou você acredita que a gente vai ter a mesma alta
que ocorreu em todos os ciclos de alta do Bitcoin até hoje, ou esses indicadores não servem mais para nada. O ciclo do Bitcoin acabou, os indicadores perderam a sua função e não vamos bater. E não pense que você é o primeiro a imaginar isso. Eu lá em setembro de 2017 também achei que não ia bater. Não tem como subir. 350 não tem como subir. Não vai sair de 2.900 dólares para bater em 20 mil dólares em 2 meses. Mas bateu. Então eu estou fazendo a minha função aqui, que é te apresentar os dados, a realidade. A partir daqui, a decisão é sua. Eu errei em ciclos anteriores por duvidar do potencial absurdo do Bitcoin. E eu espero que você não cometa os mesmos erros que eu cometi lá atrás. O Brasil pode até não ter futuro, mas você vai ter futuro. Você pode investir como se houvesse amanhã, não se tornando dependente de coisas que você não pode controlar. Se você está cansado de ter que trabalhar cada vez mais para repor as perdas da inflação, é possível reverter esse processo e é sobre isso que falaremos lá no segundo vídeo da série da Outside. Hoje cobrindo o evento na Ethereum Brasil, a apresentação do Felipe, do CEO da Outside e diversas outras coisas que você acompanham nesse vlog maravilhoso que eu vou deixar aqui no card e também no comentário para vocês acompanharem. Por hoje é só, muito obrigado e até a lua!